Está começando o podcast Universo Prematuro. Olá, sejam muito bem-vindos à 10ª conversa do Universo Prematuro. A gente vai trocar uma ideia hoje com a Isabel e com a professora Marisa. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada, é uma alegria, Isabel, te receber aqui hoje, com toda a vivência, né, e essa trajetória que você vai nos contar hoje um pouquinho. E é a história real, né, a vida que te trouxe, né, toda a sua história e essa caminhada. Nós somos do projeto Universo Prematuro e hoje nós trabalhamos com um aplicativo para fornecer todo o suporte para a mãe. Hoje são as crianças prematuras e nós vamos caminhando, né, para gerar aí depois para as crianças a termos também. Mas nós escolhemos esse grupo de maior vulnerabilidade porque já é uma história que ela sai um pouquinho da rotina já, né, que toda mãe aguarda. Então hoje você nos traz, né, nos presenteia aí com a sua história de vida e gostaríamos que você contasse um pouquinho do que é essa trajetória da sua vida. Então eu também agradeço, boa tarde vocês. Bom dia, ou boa tarde, boa noite, qualquer horário que vai ser passado, né? Isso aí. Então, eu agradeço, né? Um prazer, uma honra estar aqui com vocês, importante. E, na verdade, essa questão, né, da mãe que tem uma criança prematura, eu acho que ela vive numa insegurança, né? Porque eu sou mãe, né? Quando o meu segundo filho, hoje ele está com 41 anos, faz aniversário dia 27 agora, né? E é uma bênção na minha vida, mas no começo, no início, né, a gravidez foi muito turbulenta, eu tive problema de pressão, né? Era baixa, pressão baixa. E de repente, no meio da gestação, passou a aumentar a pressão. E então, quando eu estava com 7 meses de gestação, eu tive eclâmpsia, né? Aí teve que tirar 7 meses. Ele estava com uma semana, 7 meses e uma semana. Então, o médico ainda falou, olha, de 7 para 8 meses é perigoso a gente fazer isso, né? Mas nós vamos fazer porque nós vamos ter que ser regressivo. Vou contar de 1 a 5 e tem que terminar tudo. Tá tudo pronto. Aí, assim, né, dentro aquela expectativa, né, o médico ainda falou pro meu esposo, na época, que ele tinha que escolher um ou escolher o outro, porque em 1980... Seria a mãe ou o filho? Né? A tecnologia era diferente, não tinha o que a gente tem hoje, né? A tecnologia era básica, né? Profissionais. Então, eles aprenderam. Então, esse também tem esse lado aí, que é importante para os profissionais, que aprendem com a dificuldade, né? E daí, então, fomos para a sala e eu tive uma hemorragia pós-cesárea. E ele nasceu, foi para o UTI neonatal. E eu tive que, depois da cesárea, voltar para a mesa para fazer. Daí teve que fazer uma laqueadura, limpar, né? Tirar as trompas, não sei se vocês falam, né? Tirou tudo para poder parar o sangramento, né? E aí eu ainda demorei acho que umas 24 horas para voltar, né, do momento, né, cirúrgico. E ele foi eu fui conhecer ele, foi acho que no 4º dia que ele tinha nascido, porque eu tive problema, ele também, né, era pequenininho assim, ó, azulzinho, transparente a barriga, né. Primeira coisa que eu fiz é abrir, para ver como que era, bebezinho, né, tudo lindo, maravilhoso. Mas, assim, até então, era só aquilo que aconteceu, que eu tinha que nascer rápido, né. Mas aí, depois de tudo que passou... Quanto tempo uma semana, ele foi internado? Ele ficou 28 dias, ele ficou. Com 28 dias na UTI, ele começou a ter... convulsão. Aí teve que fazer uma sanguíneo, transfusão. Foi uma mobilização
assim, tiro de guerra, os caras dos bombeiros, o pessoal que trabalhava na empresa para trazer o sangue. Naquela época foi tão estranho, Acho gente. que eu ia pontuar agora, você está falando de 1980, né? Assim, você não tem internet, você não tem... Nada. Tinha que ser tudo no boca a boca, né? Como que isso foi complexo de montar esse esquema todo. Olha, eu cheguei para assistir, até para ficar segurando, né? Para poder estimular, né? E ele tinha um moço aqui, assim, né? Com o sangue, e o sangue já entrava nele. E o olho saía. É tipo um hemodiálise hoje, a máquina. Uhum. Mas era direto. Então, eu ainda pensei assim, mas não vai fazer exame desse sangue, desse povo, vai fazer direto a temperatura e tudo. Aí ele ainda teve um choque pirogênico, né? Foi muito difícil. Aí o doutor falou, olha, isso tudo, dona Isabel, vai acontecer que a gente não sabe a sequela, mas vai ter uma sequela, porque ele está com uma vidinha muito complicada, né? Então, mas a gente vai tentar. Aquilo já, minha cabeça cresceu, o leite secou, eu já comecei a ficar esquisita, né? Falei, meu Deus, né? Aí não aconteceu nada, mas ele ia no médico toda semana. Era remédio, tudo e tal. E ele não firmava, né? Aí, Mas você percebeu isso após quase um aninho. Após a alta hospitalar? É porque ele dormia bem. O que ele mais fazia era dormir. Calmo, tranquilo. Só que ele tinha muita febre, sistema do intestino, né? Não sei, não dava muito certo. Alimentação não funcionava. Trocava para fazer tudo, fazia teste, tudo, né? Aí que quase com um aninho, era uns 9 meses que ele começou a sentar. Deixa eu voltar só um pouquinho, Isabel, que eu tenho um negócio que eu acho que a professora vai pensar na mesma coisa que eu. Como que foram esse tempo de internação? Como foi viver esse tempo de internação? Esses 28 dias dele internado? Angústia, insegurança, medo. Aquilo era 24 horas, né? 48 horas, 78 horas, não ia para casa. Fiquei no hospital. Nós ficamos no hospital quase 3 meses. Até a formação. Até a alta mesmo, chegar assim a notícia da alta. Eles, assim, a tecnologia não era bastante, mas os profissionais, as pessoas, nós tivemos um apoio, um acolhimento, foi demais. Até eu tinha um outro menino, né, que estava com 2 anos, eles levavam o menino, ficava comigo durante o dia e ia embora para casa, à tarde, né, o outro, meu filho, para ficar com a gente. E eu fiquei com ele no hospital, né, até melhorar. E quando você recebeu a notícia da alta hospitalar, que você iria levá-lo para casa? Então, aí a moça veio com aquele tanto de papel, já veio com cadastro, né, um papel. Hoje a gente fala que é o da vacina, né? Que era. Aí veio tudo com o histórico dele, uma carteirinha de tudo que passou, todos os que foi feito, página. Era mais um livrinho. Hoje sai assim, teste do pezinho, até a certidão de nascimento, tudo registrado. Na época não tinha, né? Dentro do hospital, você tinha que fazer depois. Que aí que ela veio com essas informações, que tinha que levar para fazer, mas eu podia fazer até o 5º mês, dependendo da evolução dele, que era para levar todo um dia sim, um dia não, no hospital, para fazer, né, pro pediatra verificar. Então, a senhora, foi aquilo, eu não sabia tratar com nada daquilo, toda vez eu tinha que perguntar para alguém. Né? Ligar no hospital, saber a dúvida, o medo de manusear ele, porque ele era muito menininho, sabe? Muito miúdo. Muito miudinho, né? Miúdo, e você via que ele era uma sensibilidade terrível. E foi com 1 ano que você foi percebendo o que você... Foi uma coisa assim, ó, paf, né? Eu tinha uma funcionária e às vezes eu falava para ela, olha, no quarto você não deixa a enceradeira encostar no berço, porque senão ela acorda e chora. Então era bem longe, não podia encostar, porque depois dormia.
Mas assim, a gente tirava do quarto, levava pra cama, fazia por tudo as coisas dentro de casa, mas era tudo dentro de um paninho, de uma coisa bem fofinha, né? Uma florzinha, né? Aí um dia, a gente fala de Deus. Até então, eu não pensava tanto em Deus. Eu era religiosa da igreja, participava e tudo, mas não com aquela presença, tanta força. Né? Então, o Gleice estava com 9 meses, o doutor falou para mim assim, ó, ele não, porque ele evacuava, aqui eu vou falar a palavra correta, ele evacuava sangue. Ele deu uma infecção no intestino, ele estava de 7 para 8 meses, e não curava. Medicação, veio remédio até dos Estados Unidos para ele, alimentação, tudo. E então eu não dava mais conta de fazer nada. Eu tinha uma funcionária que ela fazia a outra parte. Eu ficava dia e noite com ele. Tá, aí eu desesperei. Eu cheguei lá no doutor Varses, era o doutor dele. Cuidava, tinha o doutor Giovanni, lá, mas o principal era o doutor Varses. Falou assim, dona Isabel, vou chamar a senhora. Nós vamos ter uma conversa muito séria. Chamou o enfermeiro pegou ele, levou e deixou nós dois conversando. Aí ele falou, ó, o menino da senhora, ele tem uma malformação, tanto genital quanto a parte do tronco. E eu não sei mais o que podem descobrir. Então, mas eu falo para a senhora que nós não podemos mais nada que fazer. Mas como, aí doutor? bate aquele... O peso disso é complexo, né? Ele falou assim, nós não temos o que fazer, nós vamos encaminhar ele para outro médico, não vai resolver, porque o que tem que ser feito lá está sendo feito aqui. Então, eu entendi assim que eu ia levar ele para casa e esperar morrer. Foi a sua interpretação, Foi. Né, naquele momento. Ele não falou isso, ele só falou que não tinha mais o que fazer, que poderia ser nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, o que tinha que fazer lá, estava fazendo aqui. Eu perdia peso, porque eu não almoçava, eu não dormia, eu andava desesperada, eu não dirigia, eu não sabia fazer nada, sabe? Eu ficava ali, vigiando. Aí, eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu cheguei, falei para minha funcionária, vai lá no quarto dele, não deixa o outro entrar. Eu coloco tudo branco, eu quero tudo branco no berço. É um milagre, isso eu tenho que contar. E falei assim, o pai, aí falei assim, limpou em tudo. Aí eu pus a água morninha, o pai dele me ajudou a dar banho, e nós colocamos aquele paganzinho desse tamanhozinho, branco, tudo branquinho. Eu falei assim, olha, vai lá na loja, ali no mercadinho, traz uma... Olha a loucura, eu fiquei louca. Traz uma mamadeira, traz uma maisena e traz 1 litro de leite. O pai dele falou assim, e traz uma panela, bem pequenininha que tem. O pai dele falou, você tá louca? Você tá louca? O que você vai fazer? Você vai matar o menino. Eu falei, não vou matar, não. Ou, eu não sei se ele é meu, mas Deus me deu, então eu faço um pacto aqui. Se ele é meu, Deus me deu, ele vai me dar ele com saúde. Se não for para ter com saúde, eu libero. Deus pode, leva, é dele. Eu dou como se fosse uma flor. Pode ser uma flor para enfeitar o altar, mas eu não quero ele mais, eu entrego. Aí foi lá, sério, foi fazendo, fui explicando, fazendo. Eu pus a mamadeira, 200 ml. Ele nunca tinha mamado 100 gramas. Como tem Deus no céu que estou falando isso para todo mundo. Eu sentei no sofá, mamou, eu olhei a barriguinha dele, parecia que ia furar. Eu falei, você fica doida, você vai matar o menino, e eu vou te condenar, eu vou na delegacia. E o pensamento, eu falei assim, eu vou deitar ele lá no bercinho, vou fechar a porta,
ninguém vai dar um pio. Porque se ele chorar, é meu. Se ele não dormir, se ele dormir, ele vai dormir e vai encontrar com Jesus que veio levar ele. Assim eu fiz. Coloquei, beijei, entreguei, fiz oração, fechei a porta. E fiquei lá na sala, assim. E o outro menino, ela foi passear com ele na pracinha. Olha, aquele momento foi grandioso. Passou 1 hora, foi 1h30, porque eu dei o almoço, eu dei essa mamadeira, era umas 11h30. Quando foi 1h, ele acordou, chorou. Eu abri a porta do quarto, ele estava chorando. Eu falei, obrigada, Senhor, o Senhor me deu meu filho de volta, então ele é meu. Mas eu não quero que ele tenha, se o Senhor me deu saudável. E eu aceito do jeito que for. Acabou. Aí, eu tava lavando a louça, isso na mesma época, né? Assim, ele tava com 9 meses. Aí ele começou a sentar, começou a rir, sorrir. Aí, na semana seguinte, a gente tem uma mania de limpar a casa. Eu fui lavar o armário, limpar a louça, e uma janela bateu nas louças e caiu no chão. Eu juntei louça com rodo. E ele olhando uma tampinha assim, rindo, olhou pra mim e sorriu. Eu falei, mas ele deve estar assustado. O outro que estava dormindo não viu. Acordou chorando. Aí eu peguei o coraçãozinho dele, tava tum, 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 tum. Eu chamei o táxi e levei ele pro hospital. Aí cheguei lá, o doutor, olha pra você ver. Aí o doutor falou assim, ah, mas a senhora adotou outro neném? Aquele menininho que a senhora trouxe, a senhora deixou de vir, a senhora não adotou outro? Não sei o quê. Falei, não, esse aqui é o mesmo, doutor. É o mesmo, tá aqui. E aquele remedinho que o senhor mandou dar na gotinha, eu não dei, joguei tudo fora. Aí o que foi que aconteceu? Eu falei assim, olha, ele assustou muito, e porque caiu isso, contei a história, né? Aí chamou a enfermeira, pegou ele, fez aquele teste, primeiro teste, né? Das duas, tampa, e barulho, palma. Nem tchum. Começou a rir, brincar. Aí falou assim, ó, esse é um dos problemas que a gente vai ter que descobrir, mas metade Deus já te deu, que é a saúde dele. Aí fui viajar. Isabel, como é que foi essa adaptação, né? Essa adaptação da criança prematura, depois você descobriu que ele tinha uma deficiência auditiva, como que foi essa adaptação da sua vida para tocar isso? Então, mas aí tá o problema que eu tenho até nos dias de hoje, sabe? Porque aí uma criança prematura eu consegui recuperar com a fé. Ou então uma luz, uma coisa aconteceu ali, que a partir daquele momento... Ele venceu a prematuridade. Aí ele venceu. Então, dali que ele venceu, eu já estava preparando para fazer a festinha de 1 ano dele. E disso aconteceu esse acidente das louças. Eu levei até o hospital, aí que veio a consciência. Né? Que aí nós fomos buscar, viajamos para Belo Horizonte, São Paulo, USP, Ribeirão e Bauru e tudo. A gente não conseguia diagnosticar, né? Porque o doutor falou, olha, ele pode ter uma surdez. Ele pode ter, mas aí precisa ter a prova que tem. Aí em Bauru, ele já estava com quase 2 aninhos. Que o doutor conseguiu falar, olha, ele realmente, o conduto da audição dele é limpo. Não tem martelo, não tem bigorna, não tem nada. Então ele não vai falar. Ele não vai falar, ele é surdo-mudo. Isso muda, a palavra mudo quase me mata, porque o surdo não é mudo. O surdo, ou ele é oralizado, né, que ele faz a leitura labial e pronuncia, ou então ele é só sinalizado, ele faz sinais e comunica através dos sinais. Mudo não. Aí, mas eu não tinha noção disso não, fui conhecer. E era outra percepção também, né? Era uma outra época, era uma outra percepção da história, né? Era.
Aí, a hora que o doutor chamou, eu falei, não tem isso, não tem isso, não tem isso. E então ele não vai falar. A partir daquele momento eu falei, põe um ouvido biônico, porque hoje eu entendo que mãe que tem uma criança com deficiência auditiva, ela quer ouvir, ela quer que fala. Porque é isso que nós queremos, né? Nós sonhamos com um filho normal, uma criança, né, vamos dizer, que fala, que brinca, que ri, que chora, e que xinga, e que faz, né? Mas nesse momento você conseguiu assim, ter esse enfrentamento para buscar ajuda. Mas não foi assim. Eu queria que ele resolvesse, que o médico resolvesse a questão da perda do ouvido, que não tinha nascido. Que ele nasceu com a má formação. Foi uma das, né? As consequências da prematuridade. Porque depois a gente foi descobrir que ele também tem, se fala hoje que é peito de pombo, né? Que ele afundou. Ele cresceu por causa da natação, ele teve problema de pulmão, né? Então, com natação e tudo, ele desenvolveu um tórax. E também teve um problema nas partes genitais. Ai, desculpa. Má formação. Teve um ovinho só, um escroto, né? Da bolsinha. Ai, depois vocês cortam isso. Então, é uma coisa assim que a gente vai juntando. Você procura ajuda para uma coisa, para outra, você busca informar uma coisa, você não sara, né? Então, a gente fica assim, ó, superou a audição. Né? Depois houve caixinha, não resolveu, aí falou que ele não ia falar, mas aí com... Ai, desculpa, tem água, não? Ah, vou tossir mesmo. Né? Tranquilo. Deu uma o Mário vai providenciar. Aí, eu falei pro doutor assim, doutor, ele falou assim, eu acho que a senhora tá assistindo muito filme americano, hein? Porque eu queria o ouvido biônico, né? Que hoje mais é um implante coquear. Só que o implante coquear não é indicado para ele. Uhum. Mas ele cresceu e aí foi aparecendo outras coisas, igual o peito, o tórax, né? E influenciou, ele não vai ter filho, né? E embora que o doutor já fez, eles fizeram os exames agora, porque ele casou com uma surda também, né? E leva uma vida normal. Dirige carro, dirige caminhão, se deixar ele quer fazer até avião, né? Então eu sou muito feliz. Eu superei. Mas quando eu ainda lembro da dificuldade que eu passei, como era difícil as coisas. Eu quero fazer um paralelo agora, professor, só me permite, quero fazer um paralelo. Como era lidar com a prematuridade lá em 1980, né? E o que a gente tem hoje, inclusive até com o universo prematuro. Fazer um paralelo dessa época, que você contasse um pouquinho dessa diferença de como era, né, a dificuldade que a Isabel passou, e de hoje, como que a gente tem hoje a tecnologia ao nosso favor. Então, escutando a Isabel, né, toda essa história dela de vida, eu entendo um pouquinho, porque quando eu ingressei na assistência como fisioterapeuta respiratória na Santa Casa, foi em 94. Já tinha... Você já tinha caminhado. Já. Então, assim, o surfactante, ele entrou, né, aquela substância para ajudar o bebezinho a respirar, foi nessa época de 90. Então, eu imagino, né, assim, a sua caminhada. Foram 10 anos, né, que é 90. Ele nasceu em 80, 90 aí? 94. Então, mas na década de 90 que surgiu, né, esse apoio pelo Sistema Único de Saúde para as crianças prematuras, que deu uma modificação, ajudou bastante, bastante todo o contexto, né, tecnologia. E aí, Isabel, com essa vivência, a minha preocupação
na alta hospitalar. Porque nós sabemos dessa tecnologia dentro do hospital, da equipe no hospital, mas essa história que você nos traz, que é a relação, se tive alta, levei para casa, né? Você virou. Então, mas hoje aí nós pensamos no aplicativo, né? Que é levar a equipe junto. Então, tem todas as orientações, né? Tem essa ajuda, essa rede, é uma rede de apoio. Porque aí você hoje, você nos conta que ele já é casado, já venceu toda a prematuridade. Não só ele, como a família. E eu também venci, né? Porque quando, assim, hoje, eu vejo que tem previsão, já pode prever que a criança vai nascer com uma certa deficiência ou vai nascer prematuro. Ele tem tudo um aparato para esperar essa criança. E lá, na época, não teve, não tinha. Então, assim, olha, você vê, os profissionais, era a enfermeira, o médico, outro médico ajudando. A equipe era isso, médico e enfermeira. Foram 3 pessoas. E hoje a equipe conta com quantas pessoas, professora? Quando eu entrei, eu fui a primeira fisioterapeuta do setor, né? Mas hoje as equipes, hoje nós temos aí assistência multiprofissional 24 horas, né, nos hospitais. Então tem uma rede bem maior, né, de apoio. Imagina. Então eu não pude contar com isso, né? E como que foi o olhar da família nessa caminhada eu vou tossir. Inicial? Olha, eu acredito que nesse caso não mudou nada, não alterou. Porque hoje eu falo por hoje. Aí, obrigada. Eu digo por hoje, assim, não é todas, eu não estou falando de uma forma, vamos dizer assim, generalizada. Isso, não estou generalizando porque existe famílias e familiares. Aquele, oi, tá tudo bem? Hoje nem liga mais, passa uma mensagem. WhatsApp come alto. Mas, se acontece algo, eles se juntam rapidinho, né? E tá ali disposto, mas tem aqueles que nem mensagem não passa. E nem quer saber. Fica com dó, igual, digo isso até hoje, né? Fala assim, olha, ninguém da minha família sabe a língua de sinais. Acha que por ele ser muito esperto, e ele é mesmo, ele sabe comunicar com todo mundo. Ele tem uma alegria impossível. Ele é fantástico, né? Transborda. Brincalhão, é um gentleman. Você vai sair comigo, abre a porta do carro para eu entrar. Ele fica olhando no retrovisor, pergunta se tá tudo bem, entendeu? Tudo bem. Chega, assim, agora eu não faço mais, porque quando ele estava noivando, a moça ficava atrás e ele achava que eu tinha que sentar na frente. Não, agora eu vou atrás e ela vai na frente. E outra, quando é madame, senta atrás, não é não? Né? Mas, assim, olha, voltando assim a dizer, o pediatra dele, lá, eles não sabiam o que fazer com o menino. Que eu, se fosse hoje, tinha, como fala, fisioterapia, mas eu fazia o instinto de mãe. Hoje eu vejo os terapeutas, a senhora mesmo sabe que, por exemplo, você puxa a perninha para ele movimentar, você faz uma massagenzinha para ver se faz, né, alguma coisa que está com a barriguinha que está doendo, põe uma compressinha para ajudar, né? Então isso é instinto materno. Que hoje, eu não sei, né, algumas das famílias assim, elas não têm medo. E mesmo a pessoa, ainda mais depois desse problema que nós passamos, da pandemia, as pessoas ficaram muito sensíveis e às vezes ela busca ela mesma, ela não quer a participação do outro, não aceita, né? Então nós estamos vivendo um mundo muito difícil, né? Nós aqui, a gente já
já sabe como que deve ser, busca aprender, buscar no outro um modelo, ou estudar, né? Mas são poucas pessoas. Hoje o mundo está muito agressivo, as pessoas estão vendo mais mortes, mais discórdias, né? Mais dívidas. Então, dentro disso, de um lar, de uma criança uma criança prematura, e aí se perde. Se eu perder essa criança, como que faz? Eu vou me sentir cada dia... É um medo, eu acho que eu não vou me perdoar. Não me perdoaria. Era isso que fez eu buscar, né? Todas aquelas alternativas que eu achava que era bom para ele. O peso da prematuridade é muito grande, né? Para a mãe, para a família. Medo, né? Medo da perda. E pensando assim, em toda essa sua história, né? Trazendo hoje, 2022, que nós temos um aplicativo pós-alta hospitalar que auxilia toda a mãe. O que você acha que isso iria ter te ajudado, assim, todo esse processo? Eu acho. Por exemplo, à noite, né? Quando ele não dormia, ficava olhando, eu achava que estava com febre, eu achava que ele tinha, eu achava. Então, se eu tivesse um aplicativo onde que eu pudesse perguntar para um médico, ou para um fisioterapeuta, para um psicólogo, sei lá, né? Eu ia perguntar, olha, tá assim, assim, assado, há quantas horas, como é que eu faço? Tá bem? Tá, como é que eu faço? Eu levo ele aí? Como é que eu vou agir aqui? As próprias funções que eu fazia, eu podia perguntar para um psiquiatra, para um fisiatra, para sei lá, né? Qualquer seria coisa. Seria um recurso a mais nessa grande batalha. Mesmo que é um aplicativo, ele te orienta a pedir ajuda. Você tem ali ajuda, né? Aí uma fono, um fisioterapeuta, que era mais assim para movimentar, porque ele não movimentava, né? Então virava, dava o banho, deixava ele lá mais. Então eu podia ter essas orientações. Eu acho que é isso que esse aplicativo ajuda. E qual, assim, uma mensagem que você diria, assim, para as mães? Porque a diferença de época, né, e de suporte é muito grande, né? Nós caminhamos muito nessa parte do conhecimento, da prematuridade, rede de apoio, tecnologia. Olha, eu tive uma outra experiência também. Isso, para aqui para a câmera aqui, se eu der esse recado direto para quem vai nos assistir depois. Eu tive uma experiência com meu filho, mas eu tive outra experiência com um sobrinho também muito próximo. E já não foi tanto na época, igual a gente já sofria, né? Foi mais adiantado. Mas hoje eu deixaria um recado seguinte. Mãe, você é mãe em qualquer época, né? De alguma forma tem um instinto, algo dentro de você. Mesmo sabendo que você tem que ter mais cuidado, mas a gestação é muito importante, não usar droga, não fumar, fazer caminhada, buscar ter uma vida mais saudável possível. E se Deus permitir, o universo permitir que você tenha uma criança com certa mobilidade, tudo é porque tudo é concedido, né? E você tem que procurar ajuda. Não adianta falar, vou resolver sozinha. Se hoje tem, né? Então vamos usar o que tem, né? E assim, eu passo a mensagem de amor e de superação. Igual hoje eu sou feliz. Meu filho é tudo na minha vida. Eu lutei. E ele é de Deus, ele não é meu. Igual quando fala, filho tem que crescer e virar águia, né? E voar alto, porque é a função da águia. Então, seu filho tem que nascer, crescer e virar uma águia, né? É isso. Essa foi a 10ª conversa do Universo Prematuro. Professora, obrigado. Isabel, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, imagina, né? Poder contar uma coisa assim. E se for importante para as pessoas, né? Se servir de base, então eu vou estar sempre à disposição. Toda história é muito importante, né? Toda história ela é única, né? Então. E hoje eu ainda vivo com minhas crianças surdas, né?
família, não nasce igual eu te contei, né, daquela criança, eu tô investigando também, que se nasce também com uma, né, pai surdo, mãe surda, criança surda, como que faz? Fica um pouco complexo a vida, né? Isso, mas eu agradeço sempre e estou à disposição. Fernando, antes de terminar, eu sei que você tem um objetivo aqui também, né? O seu trabalho de conclusão é nessa temática, na área, né? Fala um pouquinho, então, só para a gente fechar aí a 10ª conversa. A ideia do trabalho, ela começou na deficiência física, né? De como as pessoas têm deficiência e conseguiram superar essas para poder sobreviver, poder trabalhar. Então a gente foi caminhando, aí foi afunilando tanto, aí a gente descobriu a escola bilíngue, que tinha um prédio de lei aqui em Franca, e aí a gente puxou para a parte da deficiência auditiva, né? E aí a gente conheceu a APADA trouxe um pouco mais de, digamos assim, de clareamento do assunto, e a gente foi aprofundando. A gente conversou com bastante gente que tem deficiência lateral, que é surdo oralizado, que não é oralizado. Também esses termos a gente aprendeu muito nessa situação. Construção. E a história da Isabel, eu acho que quando eu falei com ela, quando eu entrevistei ela, que ela falou do filho dela que é surdo e era prematuro, onde que eu achei o link para conversar com o universo prematuro, né? Porque muitas famílias passam por isso, né? Não é uma coisa isolada, e aí as coisas vão construindo, mas o trabalho construiu esse momento todo. No início eu fiquei meio assim com o tema, porque é um tema complexo, são muitos meandros, eu não tenho ainda eu não consigo me comunicar em Libras, né? Então são algumas coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, mas eu fiquei muito receoso com o tema quando eu decidi fazer, por causa dessa complicação que é quando a gente não sabe Libras, né? Quando a gente não sabe, aí a gente perde a comunicação. É igual a pessoa que tem deficiência auditiva, que também não conversa, não é oralizado. Então ele não tem essa comunicação e acaba ficando duas pessoas que não conseguem se comunicar, né? Então o receio era muito grande em cima disso. Mas vai aprendendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e fomos construindo, foi aonde que a gente chegou na Isabel para o universo prematuro. Eu acho de extrema importância, porque dá voz, né? Sim. No momento que você também faz o trabalho, a Isabel traz a história de vida para ela, nós vamos dando voz, né, a todo esse processo. E o aplicativo Universo Prematuro é para dar voz à prematuridade, é para trazer essas histórias e mostrar como essa caminhada, que a gente não caminha sozinho, né? A gente tem que ter apoio, a gente tem que ir cada vez mais, né? Juntando força, né? Juntando força. Então essa é a grande missão. Então hoje você nos presenteia aqui com a sua história de vida, né? Porque não é fácil falar, e hoje você também é agraciada, né, com toda essa resposta, hoje o que você conquistou, e hoje você também trabalha em prol, né, para esse alcance, né? Ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas. E nós vamos formando um grupo, né, que vai, né, vai se agregando. E é importante essa troca. Eu não sabia desse aplicativo. Fiquei sabendo agora que o senhor me falou. Mas é um amigo. Um amigo da pessoa, da mãe, né? Ela não vai ficar naquele luto. Porque além dela ter que ter os cuidados, fazer tudo certo, rigorosamente, ela ainda sofre dentro, né? E eu ainda tenho, às vezes tem momento que quando eu me lembro lá, o sofrimento, hoje eu superei, mas eu ainda emociono. Você vê, eu tossi, eu fiquei com vontade de chorar, né? Mas isso quantos anos? Quantos anos? 40 anos atrás, né? E hoje eu não tenho esses problemas. Isso já ficou lá no passado, superamos, né? E então, esse aplicativo, eu acho que a pessoa vai ter mais um amigo, né? O objetivo dele é esse, né? Que amigo. Nenhuma mãe está sozinha. E nós estamos sempre com toda a equipe mobilizada mesmo para ver assim, bem precocemente qualquer alteração para a gente
utilizar essa janela do neural, né? Do estímulo e recrutar o quanto antes. Isso então que... é importante a gente dar voz, né, em todo esse processo, porque ele é vencido, mas sozinho fica difícil, né? Não, sozinho é difícil. Então, obrigado por compartilhar. Imagina, uma honra. Olha, ficar com ela aqui. Deixar esse papo vai até 6 da tarde. Vai até amanhã. Tá, mas eu agradeço, viu? Professora, agora deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Então, eu deixo para todos os ouvintes, em especial aquele que cuida do prematuro, né? Ninguém está sozinho. O universo prematuro, ele foi construído e ele é construído todos os dias numa forma de atualização e buscando aqui com a equipe a comunicação, né? E levar para todas as famílias que nós estamos aqui para caminharmos juntos, para trazer uma calmaria, um calento na vida dessas famílias. E segurança, né? Porque se você, por exemplo, se eu tiver um aplicativo que eu falo aqui com o médico, por exemplo, engasgo. Com a equipe toda. Hoje, o mais provável seria engasgar. Com alimentação, né? Com mamar, com leite, né? Com as mamadas. E quem que ela vai correr? Né? Vai vir um socorro rápido, né? Isso já ajuda muito. Sim, então, aí o projeto Universo Prematuro, ele é uma caminhada que cada tempo vai agregando pessoas maravilhosas nessa trajetória. Então, ele também fica o agradecimento. E nós vamos continuar na esperança, na força, na luta. Esse projeto vai caminhando em prol da prematuridade de toda a família. Essa foi a 10ª conversa do Universo Prematuro. A gente volta numa próxima. Obrigado, a gente agradece a todos que nos acompanham. Siga-nos nas redes sociais, vai estar na descrição do vídeo. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, nosso canal no YouTube, nosso canal de cortes também. Acompanhe tudo lá. A gente volta numa próxima conversa. Esse foi o podcast Universo Prematuro.